Então a gente pode concluir que a gente começou de algo muito pequeno, tanto cientificamente quanto espiritualmente, e hoje a gente está no que a gente está hoje. E parece muito extenso esse tempo, né? Há aproximadamente 50 mil anos. Então vamos dizer aqui que todo mundo tem essa idade? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente sabe que a criação é o tempo todo. Pode ser que sim, pode ser que não. E nesses 50 mil anos, se a gente for considerar que todo mundo aqui tem essa idade espiritual, quantas vezes a gente não se esbarrou, né? Quantas vezes a gente já não se encontrou por aí, quanto fiasco a gente já não deve ter feito também, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Emmanuel nos diz assim, que a vida é um processo renovador em toda parte. E segundo a palavra de Paulo ali, que foi o apóstolo que ele pegou ali o trechinho, ainda que a carne se corrompa, a individualidade perecível se reforma incessantemente. Todos somos espíritos imortais, vivenciando uma experiência transitória na matéria. Ainda, né, que a gente esteja na matéria, quando a gente partir dessa para melhor que assim seja, né, a gente vai continuar evoluindo, né, mesmo que a gente não queira, tá? Por quê? Ainda que o corpo físico venha a se enfraquecer e perecer, o espírito, por ser imortal, se encontra em processo contínuo de renovação. Então, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente seja aquele ser trevoso que a gente quer esmagar o nosso companheiro, porque a gente vai, pode ser que aos 50 mil anos, pode ser que um dia a gente já foi assim. A gente evoluiu. E eles também vão evoluir. Porque o mal não existe, né? O mal é só a falta do bem, o desconhecimento do bem. Porque o dia que a gente percebe que é tão melhor ser bom, a gente não vai querer mais ser ruim. Né? Então, assim, se a gente for olhar lá no céu e inferno, a gente usa bastante o livro dos Espíritos, a gente usa muito, né, o Evangelho, mas se a gente for olhar outras obras também, está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo ali que só uma existência corporal é evidentemente insuficiente para o espírito adquirir tudo o que lhe falta no campo do bem e desfazer tudo o que possui de mal. Então, se a gente nasceu uma vez só, tem gente que morre bem velhinho, mas tem gente que já morre um pouquinho bem em idade. Tem gente que, né, na meia idade. Que justiça seria essa, né? Uma existência só. Então é mais válido a gente acreditar que em várias existências eu estou aqui, Marcelo está aqui, Agostinho está aqui, Águida está aqui, para a gente resolver assuntos, questões que a gente imaturamente tomou lá no passado. A gente não tinha essa expansão de consciência que tanto se fala, né? Que raio de expansão de consciência é essa, né? A gente faz um curso e fica expansivamente consciente? Não. A expansão de consciência é um trabalho interior, né? Os cursos ajudam, não vou dizer que não ajudam, né? Que toda informação, toda elucidação é válida como carga de conhecimento, mas o trabalho é nosso, né? Como eu disse, as obras estão aí há tantos anos, né? Tem um monte de coisa. Se fosse assim, ó, tanto livro que existe aí já estava todo mundo expandido conscientemente. Era só ler aquilo ali. Mas não é. A prática é o que é o difícil, né? Então a nossa evolução ocorre de forma progressiva conforme as nossas escolhas, né? Tem a sintonia direta com as nossas escolhas. Assim, na condição de espírito imortal, eu faço um adendo para vocês. Façam um questionamento em cada um, né? Cada um de vocês que estão ali, que escolha que a gente está fazendo? Cada um de nós, né? Eu sei que cada um tem as suas particularidades, cada um tem sua vida, cada um tem as suas batalhas. E que escolha que a gente tem feito ultimamente? Né? Quais são as metas de vida? A minha meta de vida está voltada exclusivamente para o material? Para a vida material? Porque é importante a vida material, né? Porque se eu não trabalhar, eu não vou ter condições de me sustentar. Então eu preciso trabalhar. Mas será que a minha vida é pautada única e exclusivamente para as conquistas materiais? Né? E como é que a gente está se esforçando para alcançar? Principalmente isso, né? Porque às vezes você tem todo um conhecimento, você quer ser uma pessoa diferente, você sabe que não é só a vida material, mas e o caminho que você está percorrendo para alcançar isso? Será que é o caminho mais certo? Né? Será que está em conformidade com aquilo que foi nos dito há 2000 anos atrás, que a gente vem repetindo, e repetindo, e repetindo, e patinando, e o tempo todo está aqui para falar, às vezes de maneira diferente, sobre uma mesma coisa? Então, como eu disse lá, as consciências vão se expandindo aos poucos, conforme as nossas escolhas. Porque as nossas escolhas, elas têm que estar em sintonia com os nossos valores. Os valores de cada um. Existe um valor coletivo, né? O que a sociedade impõe. Mas lembra lá, a sociedade não é o outro. A sociedade somos nós, cada um de nós aqui compõe a sociedade. Mas existem os valores de cada um, não é?
O que a gente veio fazer nesse planeta? A gente não veio só pagar boleto, né? Como eu disse ali. A gente veio viver materialmente, a gente veio resolver os perrengues que a gente tem uns com os outros ali, porque 50 mil anos, né? Vamos dizer que a gente entrou no meio do caminho. Ainda que a gente tivesse entrado há 10 mil anos, já era bastante tempo, né? Pra coisa para corrigir, pra gente estar hoje aqui. Aí você fala assim, poxa, eu não aprendi a lição ainda. Mas pode ser que a gente tenha aprendido, pode ser que a gente tenha vindo de situações muito piores. E hoje a gente está até um pouco melhor, né? Então, assim, as escolhas equivocadas que a gente fez no passado, a gente veio resolver agora. Porque não existe encarnação aleatória. Ninguém está aqui de férias, não foi culpa do estagiário lá, né? O mentor estagiário, não foi culpa deles, né? Que a gente tem a síndrome do estagiário, né? Culpa tempo do estagiário. Ah, tinha lá um óvulo que estava pronto para ser fecundado, estava passando o espírito lá na esquina, vem tu. É tu que vai. Não. Existiu toda uma pré-programação. E às vezes a gente nem pôde participar, porque a gente não teve condições de participar. Às vezes a gente até teve. A gente até falou, bota mais um negocinho aí para eu resolver. E os espíritos falam, não, dessa vez você não ama, pode colocar. E aí quando chega aqui a gente reclama, né? Mas foi a gente que escolheu lá, né? Então assim, a gente sabe que existe um planejamento todo muito bem elaborado, às vezes não por nós, mas pelos nossos mentores e pelos nossos guias, né? Que a gente às vezes não tem essa compreensão, mas que são coisas diferentes. Mentores que estão um pouco acima e guias que estão mais próximos de nós, né? Existe toda uma elaboração a respeito disso. E aí, a gente sempre pode falar, poxa, mas eu estou desamparado, Deus não me ouve, que mentor o quê? Que guia o quê? Tudo na minha vida dá errado. Nem aquele assassino mais cruel, nem aquela pessoa mais bárbara ela está desamparada. Ela nunca está. O problema é que a gente não escuta. A gente às vezes, não tem teimosia porque eu quero e bate o pé e fica ali. E às vezes é colocado situações na nossa vida. Aparece um amigo, aparece um filme, aparece uma religião qualquer, né? Porque a gente não vai pregar que só a gente tem a verdade. Existe a verdade em todo lugar, né? Uma religião, existe qualquer situação, a vida dá uma virada para você mudar de caminho, mas você é teimoso e fica ali. E no fim dá tudo errado e você diz que Deus não olha para você. Ele está o tempo todo falando, ele só deve falar, poxa, quer que eu desenhe? Né? Quando a gente chegar lá em cima e a gente vê a nossa vida, talvez a gente vá sentir um pouquinho de vergonha. Eu fico pensando, hoje existem telas de resolução muito boas, né? Aquelas telonas grandes. Pensa quando passar nossa vida naquela telona, o fiasco que não vai ser, em alta resolução, com os microporos aparecendo. Pensa, vamos resolver o negócio agora, né? Para não passar vergonha depois.